Bom dia a todos, então. Esse é o quarto encontro nacional da Rede de Cooperação Nacional do Poder Judiciário. Nós estamos transmitindo aqui do CNJ, mas com participantes no Brasil todo. E vamos fazer, né, primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos os magistrados que se inscreveram para participar desse evento. Espero que seja um evento muito profícuo e que a gente possa sair daqui com grandes ideias para o futuro e para o prosseguimento dessa rede. Aqui, compondo a mesa comigo, eu tenho ao meu lado esquerdo o desembargador Carlos Vieira von Anneck e ao meu lado direito, que é o secretário-geral do CNJ, e ao meu lado direito o doutor Richard Paikin, que é o secretário especial de Projetos, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ. Eu apresentei os colegas da mesa e acabei não me apresentando. Meu nome é Mário Guerreiro, conselheiro aqui do CNJ e presidente do Comitê da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, né? Então, vou estar aqui coordenando o evento, junto com os meus colegas de mesa. E, sem mais delongas... Sim. Teremos participações especiais hoje, que nem todas estavam na programação, mas na sequência aqui vamos passar um vídeo do ministro Dias Toffoli, que não pôde estar presente hoje devido a outros compromissos. Na sequência, ouviremos o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, e na sequência ouviremos o ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Teremos também uma participação dos presidentes das associações AMB, a JUF e a ANAMATRA, e depois nós partiremos para a parte mais de apresentação mesmo da minuta de resolução, no primeiro bloco, onde eu vou contar com o relevante auxílio aqui dos professores Fred Didier e Antônio do Plácio Cabral. E depois, no segundo bloco, o ministro Humberto retorna para falar de questões de coronavírus no CNJ e nos tribunais brasileiros, juntamente com o conselheiro André Godinho. Então, basicamente, esse é o nosso roteiro de hoje. Tá? A gente vai deixar também um e-mail, que é o cooperação.judiciaria@cnj.jus.br. Tá? cooperação.judiciaria@cnj.jus.br, sem ser cedilha, sem tio, sem acento, sem nada, tá? Só isso. Nesse e-mail também vocês vão poder mandar dúvidas, sugestões, ideias, enfim, tudo que diga a respeito desse evento, e nós vamos analisar isso posteriormente. A nossa ideia aqui hoje é apresentar essa minuta para ser discutida com todos os colegas e a gente possa chegar aí numa solução de consenso que seja boa para todo mundo. Então, sem mais delongas, eu vou passar agora eu devolvo a palavra ao Braulio para que ele passe o vídeo do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e desse Conselho Nacional de Justiça. Bom dia. É com grata satisfação que realizo a abertura deste quarto encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Este evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por iniciativa do Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, atualmente presidido pelo ilustre magistrado e conselheiro Mário Guerreiro, em parceria com a Corregedoria Nacional de Justiça, sob a gestão do eminente ministro, querido amigo Humberto Martins, recentemente eleito para a presidência do STJ. É a primeira vez que o Conselho Nacional de Justiça realiza esse encontro por meio de videoconferência, o que decorre, obviamente, da necessária observância das medidas de isolamento social vigentes durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19. O Poder Judiciário segue consciente
das suas responsabilidades frente à excepcionalidade da situação que vivemos, cumprindo o seu papel de guardião da Constituição, das leis e dos direitos básicos de todo cidadão brasileiro, incluídos o direito à saúde coletiva e o direito à vida. Pois bem, este encontro tem como objetivo promover um espaço para a atuação exatamente da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, preconizada pela Recomendação Conselho Nacional de Justiça número 38, de 3 de novembro de 2011, que recomendou aos tribunais do país a instituição de mecanismos de cooperação judiciária entre os órgãos do Poder Judiciário. Nesta oportunidade, nosso objetivo é tratar das medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos tribunais brasileiros na prevenção ao contágio pelo novo coronavírus e do modo pelo qual tem ocorrido o monitoramento dessas importantes medidas. Também será discutida uma minuta de resolução exatamente para dispor sobre a cooperação nacional entre os órgãos do Poder Judiciário da União e dos Estados no âmbito das respectivas competências. Desse modo, esse evento realiza um dos escopos de criação pelo qual foi criada a Rede Nacional de Cooperação Judiciária, que é a melhoria da gestão dos tribunais, por meio de boas práticas de diálogo e cooperação judiciária. A Rede Nacional de Cooperação Judiciária foi instituída pelo CNJ também com outro objetivo, o objetivo de fortalecer a comunicação entre os órgãos do Poder Judiciário, buscando integrar cada um dos seus 91 tribunais pela atuação exatamente da rede. E por este meio são instituídos modalidades e mecanismos para conferir maior fluidez e agilidade à comunicação entre os órgãos judiciários e outros operadores do processo. Tudo isso, tanto para o cumprimento de atos judiciais, como para a harmonização e a agilização de rotinas e procedimentos forenses. Tudo também em uma perspectiva de gestão colaborativa. A gestão colaborativa é uma grande aliada na realização de uma gestão judicial que promova os 3 eixos, os 3 fundamentos norteadores das modernas teorias administrativas, quais sejam a eficiência, a transparência e a responsabilização. Precisamos, nós do Judiciário, demonstrar a nossa unidade, a unidade do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, respeito às particularidades de cada tribunal nesse país tão imenso e que são naturais as suas diferenças em um país com tantas diferenças locais, regionais e tudo isso também inerente a um país democrático. Nesse contexto, a cooperação judiciária em muito contribui para, de um modo relevante, aperfeiçoar a prestação jurisdicional e também para a construção exatamente de um poder judiciário mais alinhado às demandas da sociedade contemporânea. Ressalto que o CNJ realizou em junho de 2019 o 3º encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, concretizando, então, o projeto de retomada deste importante intercâmbio, cuja ideia central é consolidar um espaço institucional e de diálogo entre os magistrados de todos os ramos da justiça, de todos os tribunais do país, inclusive entre os distintos ramos, como eu disse, da nossa justiça. Estou certo de que a pluralidade de ideias e a troca de experiências que ocorrerão neste importante encontro trarão subsídios, não só para o comitê instituído pelo CNJ, mas também
também para todos os atores do sistema de justiça brasileiro. Portanto, saúdo a todos os participantes e faço votos de que tenham uma produtiva manhã de trabalho. Muito obrigado e vamos ao trabalho. Viva o Poder Judiciário brasileiro. A gente agradece as cordiais palavras do ministro-presidente Dias Toffoli. Dando sequência aos nossos trabalhos aqui, eu passo a palavra ao ministro João Otávio de Noronha e agradeço, aproveitando o ensejo também, agradeço aqui a presença do ministro José Barroso Filho, do STM, que nos acompanha. É uma honra para nós termos conosco nesse evento, mas passo agora a palavra ao ministro João Otávio de Noronha. Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, saudar o ministro Humberto Martins, presidente eleito do Superior Tribunal de Justiça e ainda corregedor nacional de Justiça, fraternal abraço, o ministro Zé Barroso Filho, ministro do Tribunal Superior, do Superior Tribunal Militar. Quero saudar o conselheiro Mário Guerreiro, coordenador da Rede Nacional da Cooperação Judiciária, saudar o desembargador Adamec, o juiz Richard, o Antônio Cabral e o Fernando Mendes, juiz federal, presidente da JU. Uma saudação especial ao nosso amigo Fred Didier, que está aqui participando, sempre colaborando com a Justiça, esse talento da comunidade jurídica brasileira. Eu quero, inicialmente, parabenizar o Conselho Nacional de Justiça pela promoção do evento, pela manutenção da rede de cooperação judiciária. Não é concebível num país da dimensão continental que é o Brasil, com 91 tribunais, que não haja um diálogo, um intercâmbio, uma troca de experiência, de colaboração entre os diversos órgãos que integram o Poder Judiciário. O CNJ tem tido um papel relevante no sentido de normatizar, mas também de cooperar, de buscar as melhores práticas nos diversos órgãos para torná-las, tanto que possível, nacionais. E é importante destacar que, embora o Brasil seja uma federação, muito embora cada estado organiza a sua justiça estadual, a sua justiça local, e que temos a Justiça Federal organizada pela União, embora o custeio, ora seja federal, ora seja estadual, a justiça em si é uma instituição nacional. E, como instituição nacional, é fundamental o diálogo, a colaboração, a cooperação. Por isso, eu quero parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do nosso querido ministro Toffoli, presidente, do ministro Humberto Martins, e uns parabéns destacados ao conselheiro Mário Guerreiro pela organização desse evento e pelo trabalho que vem realizando à frente da coordenação da rede de cooperação, do Judiciário. A todos um bom evento, um bom trabalho e que seja um dia profícuo para todos nós. Um grande abraço a todos. Saúdo agora, entrando no ar, a nossa querida Renata Gil e a doutora Noemi. Vocês também, nosso fraternal abraço. Parabéns a todos e um bom dia e um bom trabalho. Ministro, muito obrigado pelas suas cordiais palavras. Agradecemos muito a sua participação. E dando sequência aqui ao trabalho, eu passo a palavra ao nosso Corregedor Nacional de Justiça e presidente eleito do STJ, ministro Humberto Martins, para fazer o uso da palavra nesse momento, numa saudação inicial, que depois retornará no segundo bloco para falar de questões relativas ao coronavírus. Então, a palavra está com o senhor, ministro.
em nome do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, eu quero agradecer as suas sempre gentis palavras com relação ao apoio e à confiança na nossa futura gestão 2020-2022. E também agradecer ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, pelas suas carinhosas palavras. E sempre lá no Superior Tribunal de Justiça, juntos, nós trabalhamos por uma cidadania cada vez mais respeitada. Ao João e ao ministro Toffoli, meu muito obrigado pela confiança e pelo apoio. A todos e a todas que participam deste 4º encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, eu apresento os meus votos de um grande encontro, um encontro profícuo, com grandes sugestões, com grandes ideias, e que seja materializada através das suas conclusões. Ao guerreiro Mário, também eu quero agradecer pela coordenação e pelo convite, e dizer que este encontro, tenho a plena certeza, será coroado de êxito. Então, a todos, boas-vindas ao trabalho e à nossa participação. Então, é com grande alegria que participo da abertura deste 4º encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, em que teremos 2 conferências. Uma tratando da cooperação jurisdicional e da resolução da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. E a outra acerca das medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça para prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Quero, assim, iniciar agradecendo mais uma vez a todos que tornam possível esta videoconferência, em particular o coordenador e conselheiro Mário Guerreiro, tanto aos conferencistas quanto aos participantes, que se adaptaram aos novos tempos impostos pela pandemia da Covid-19. E, mesmo assim, adotando o isolamento social necessário ao combate desse inimigo invisível, mas não deixam de participar de suas atividades e de contribuir para a melhoria e para o engrandecimento do poder judiciário brasileiro. Vivemos em um tempo em que todos os olhos estão voltados para a magistratura brasileira. A realização deste evento por videoconferência demonstra que o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário brasileiro estão equipados com tecnologia para manter as suas atividades praticamente inalteradas, mesmo diante dessa grave crise de saúde pública que assola não só o Brasil, mas a todo mundo, permitindo que os servidores e magistrados possam desenvolver suas atividades quase que em sua integralidade, por meio de home office. O que importa em dizer que todos estão em respectivas residências, em seus gabinetes ou mesmo em suas salas, resguardando a sua saúde e evitando a disseminação desse vírus, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Porém, todos conectados pela internet, através de ferramentas eletrônicas, desenvolvendo as suas atividades de rotina, através do trabalho remoto.
Finalizo esta breve participação na abertura deste conclave, afirmando que o CNJ e a Corregedoria Nacional estão preparados para trabalharem durante esta pandemia, com foco na responsabilidade, na qualidade e na produtividade do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário está alerta, está atento e está dando resposta a todos os questionamentos das instituições, da cidadania, enfim, do povo brasileiro. Nossos canais de comunicação estão abertos para toda a sociedade, garantindo os direitos constitucionais de acesso à justiça e à informação. O Poder Judiciário continua firme, presente e atuante na pessoa do seu presidente maior, o ministro Dias Toffoli. A mensagem que, neste momento, gostaria de transmitir é uma mensagem de esperança, de fé, de otimismo e de amor para com todos, para a comunidade jurídica e para a sociedade brasileira. Tenho fé, acredito, creio, tenho convicção de que sairemos desta situação de pandemia com muito mais aprendizado. E acredito que alguns dos efeitos deste período poderão ser minimizados com humanidade, com solidariedade, com amor ao próximo e com trabalho conjunto. Deus no comando, magistratura forte, cidadania respeitada. Muito obrigado a todos. Vamos ao trabalho, vamos ao encontro. Agradeço as palavras do nosso Corregedor Nacional de Justiça, como sempre, concluindo com magistratura forte, cidadania respeitada, esse slogan que já pegou, né? E já sabemos que já tem um outro para a presidência agora, né, ministro? Mas é isso aí, vamos em frente. E agora passa a palavra para a nossa presidente da AMB, doutora Renata Gil, para fazer as suas considerações iniciais. Muito bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar especialmente o ministro Noronha, amigo querido, o ministro Humberto, os conselheiros aqui presentes, o Mário Guerreiro, que está com essa missão aí bonita e importante da cooperação jurídica, o conselheiro André Godinho, os meus colegas todos de movimento associativo, Noêmia e Fernando Mendes, e um abraço especial ao Adamec e ao Richard, que de verdade já tem, também ao Braulio, que está aí nos bastidores, mas também atua conosco, que já tem trabalhado pela cooperação entre os tribunais brasileiros, nos auxiliando muito a levar informações e a concretizar atos importantes para o funcionamento adequado da justiça. Nós do movimento associativo ficamos muito felizes em perceber esse movimento bastante firme de cooperação. O ministro Toffoli, desde o início do seu mandato, à frente do Conselho Nacional de Justiça e à frente do Supremo Tribunal Federal, fez visitas a todos os tribunais brasileiros, coletando informações e buscando projetos inovadores que pudessem ser espalhados por outros tribunais. E eu pude acompanhar o ministro Dias Toffoli em muitas dessas visitas, visitando não só tribunais estaduais, mas tribunais trabalhistas, tribunais federais. E nós percebemos que tanto em tribunais pequenos, como, por exemplo, em Roraima, nós temos excelentes projetos na área de informática que podem ser espalhados por outros tribunais de grande porte, e em tribunais de grande porte, experiências também inovadoras que podem ser aplicadas em outros tribunais. Então, eu penso que a palavra-chave desse momento é interoperabilidade, e interoperabilidade não só de sistemas, mas também de práticas jurídicas. O que nós estamos fazendo exatamente agora, no enfrentamento à pandemia, no enfrentamento, no combate ao Covid-19, é um trabalho de interação, é um trabalho de cooperação. Nós, no movimento associativo, temos trazido ao Conselho Nacional todos os anseios da base de funcionamento, e o Conselho tem estado muito atento a essa realidade que o ministro Noronha relatou no início de sua fala.
o Brasil é um país de dimensões continentais e tem um sistema único de justiça, mas nós devemos estar sempre atentos às peculiaridades locais. Nós temos tribunais que têm horários de funcionamento diferentes, em razão da cultura daquele povo, daquela localidade. Então, tudo muda de um tribunal para o outro, de um estado para outro. Mas projetos que sejam agregadores e que permitam o melhor funcionamento do sistema de justiça é o que todos nós buscamos. Nas 2 pesquisas que nós realizamos na MB, Quem Somos a Magistratura que Queremos e o Perfil da Magistratura, pesquisas interna e externa que estão disponíveis no nosso site, nós notamos que o grande anseio da magistratura brasileira é a efetividade. Então, e também dos usuários do sistema de justiça. Então, pensadores e juristas de renome, como Fred Didier, como Antônio Passo Cabral, podem nos auxiliar muito a que nós avancemos nessa pauta da efetividade. Nós notamos que, mesmo nesse momento de pandemia, os números dos tribunais são excelentes. Nós conseguimos, em tempo recorde, nos adaptar à realidade virtual. Então, precisamos agora avançar dentro dessa realidade virtual. Eu deixo aqui consignado em minha fala, já caminhando para o final, que a justiça brasileira tem produzido números espetaculares. Nós já entregamos ao combate ao Covid mais de 300 milhões de reais em equipamentos de proteção individual, reabertura de novos hospitais, formatura de novos médicos e já praticamos por volta de 100 milhões de atos processuais, mesmo com todas as limitações de suspensão de prazos e de pouco acesso da população mais carente à justiça. Então, a MB encerra dizendo que está de braços dados com o Conselho Nacional para que essa cooperação seja efetiva. E parabenizo o conselheiro Mário Guerreiro por ter aberto a oportunidade de participação de todo o conjunto de serventuários, que eu sei que estão nos acompanhando aqui, já recebi mensagens de funcionários de corregedorias, de juízes auxiliares que colocam a mão na massa para que essa normativa que sairá do Conselho seja uma normativa atenta à realidade brasileira. Muito obrigada e excelentes trabalhos. Muito obrigado, Renata, pelas gentis palavras que nos foram dirigidas. E para dar sequência ao trabalho aqui, não perder tempo, eu já passo a palavra para a doutora Noêmia Porto, presidente da ANAMAR. Bem, um bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o ministro Humberto Martins, o ministro João Otávio de Noronha, o ministro Barroso Filho, também os conselheiros Mário Guerreiro, André Godinho, além disso, a desembargadora da MEC, o juiz Richard Parquim, o juiz Braulio, os colegas líderes associativos, Renata Gil, Fernando Mendes, e, em nome de todos eles, cumprimentar os participantes deste importantíssimo evento com a palavra cooperação. De fato, nós já alcançamos quase uma década desde a edição da recomendação número 38 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, que àquela altura, antes mesmo do CPC de 2015, instituiu a Rede Nacional de Cooperação Judiciária de maneira inédita pensando as dimensões brasileiras e as diversas realidades regionais. E, claro, quando se pensa no trabalho da rede, imediatamente vem à mente expressões como intercâmbio e agentes de facilitação na execução de atos processuais. Mas, muito provavelmente, a cooperação pode ir para além disso. Até aqui, sem dúvida nenhuma, ao menos pelo que podemos dizer da experiência trabalhista, a rede não apenas foi institucionalizada, como aos poucos ela foi se incorporando à rotina do judiciário brasileiro e na rotina do judiciário trabalhista, cumprindo a finalidade de imprimir muita e maior fluidez, agilidade, eficácia no intercâmbio dos atos judiciais. A ideia central desse exercício de jurisdição de forma harmoniosa e colaborativa, numa perspectiva em rede, está atrelada ao histórico da recomendação e à necessidade de um judiciário que se veja como um judiciário do século XXI, com menos vértices e mais uma realidade de um diálogo de cooperação. E acredito que, desse modo, os tribunais do país inteiro
passaram a contar com juízes e juízas de cooperação, com núcleos de cooperação judiciária, responsáveis por isso que, na linguagem moderna, é a interface, que desburocratiza os fluxos no âmbito do Poder Judiciário. E essa 4ª edição do encontro da Rede Nacional de Cooperação acontece excepcionalmente através de uma plataforma virtual. E, claro, como o ministro Noronha e o ministro Humberto Martins disseram, e a colega Renata Gil também, acho que nunca é demais lembrar que nós estamos em tempos de pandemia. E um tempo diferente, é um tempo de muitas incertezas, é um tempo de muitas inseguranças, de uma sensação generalizada de suspensão do futuro. Mas, sobretudo, acho que isso é notável todos os dias, é um tempo em que a justiça brasileira tem demonstrado ser mais do que uma atividade essencial. Ela é a verdadeira condição de possibilidade para o exercício da cidadania. Por isso, conselheiro Mário Guerreiro, acho que pensar em um futuro normativo, que é o objetivo de hoje, que consiga incorporar a experiência que nós acumulamos em quase uma década da recomendação, mas também aperfeiçoar as nossas práticas e consolidar nesse normativo a solidariedade judiciária, pode ser o grande legado desse dia, dessa atividade de cooperação. O atual CPC, claro, ele reporta esse dever de uma recíproca cooperação entre magistrados e servidores, independentemente do grau de jurisdição, o que reforça essa ideia de rede, refere os juízes cooperantes, um juiz de interface, um juiz que faz a articulação do diálogo nas unidades, e a possibilidade, e isso é muito interessante, de que a cooperação ocorra entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. E nós temos experiência, sim, entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual, entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Certamente, e eu tenho certeza, esses serão princípios que vão nortear as mudanças desse novo normativo, aperfeiçoando o instrumental que nós temos até agora da prática do judiciário brasileiro, assim como, evidentemente, a preservação da independência judicial de todos os magistrados do Brasil. Então, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, ela se coloca aqui à disposição, conselheiro, para contribuir com esse debate, um debate dessa envergadura, pensando uma normativa que nós vamos legar, quem sabe, para a próxima década, para as próximas 2 décadas, enfim, de um judiciário que seja nacional, respeitadas as suas especificidades e numa lógica permanente de cooperação. Eu agradeço muito a oportunidade e vamos seguir no evento até o final. Bom dia. Muito obrigado, Noêmia. E dando sequência aqui, eu passo a palavra ao doutor Fernando Mendes, presidente da JUF, para que faça uso da palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento o ministro Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, corregedor Nacional de Justiça e também agora presidente eleito do STJ, conselheiro Mário Guerreiro, que coordena o evento, conselheiro Godinho, o desembargador Adamec, Luiz Rio, colega Braulio, professores Didier e Antônio Cabral, minhas colegas aqui da Frente Associativa, a Renata e a Noêmia. Cumprimento o ministro Dias Toffoli pela coordenação do CNJ. Eu entendo que, no momento de crise como nós estamos passando, a questão da coordenação e da gestão, elas se mostram fundamentais, e o Poder Judiciário tem dado um exemplo nesse sentido. O Judiciário tem funcionado, se reinventou para que continuasse a prestar a sua atuação jurisdicional num novo formato. Um evento como esse, na verdade, no momento em que vivemos, ele é oportuno também porque vai fazer com que possamos refletir no modelo de justiça que vamos ter daqui para frente. A nova realidade, a sociedade vai ser outra, os valores terão que ser outros. Nós estamos vendo que muitos dos valores que nós tínhamos são colocados em xeque nesse momento, e que tudo passa a ser visto de maneira diferenciada. E o Poder Judiciário tem dado esse exemplo.
essa nova realidade, a realidade virtual, vai ser incorporada ao nosso dia a dia, como vai ser incorporada a todas as atividades, que é o que hoje o mundo discute, como vai ser o mundo pós-pandemia. Então, no momento oportuno como esse, que nós possamos discutir o Instituto da Cooperação, para que isso traga uma efetividade cada vez maior da justiça, pensando também em custos. Isso Noronha sabe bem dessa dificuldade pela qual nós passamos já na União e os estados também, custos da justiça, mas isso tudo tem que ser repensado exatamente porque essas novas tecnologias permitem esse avanço. Nós sabemos que havia dentro do próprio judiciário, mas também dentro da Ordem dos Advogados, o conselheiro Godinho aqui representando a Ordem, um certo preconceito em relação a esse trabalho virtual, né, dos magistrados, e nós estamos vendo que essa realidade vai se impor. Claro, sem nunca perder o contato pessoal, que é importante, mas como maneira de trazer maior efetividade da prestação judicional, um custo menor. Nós precisamos fazer mais com cada vez menos. Então, aqui eu cumprimento todos que estão participando dos eventos, colegas juízes federais, juízes estaduais, juízes trabalhistas, colegas servidores da justiça que estão preocupados com essa reformulação, com esse redesenho do modelo de justiça. Desejo a todos aqui um ótimo evento e também reiterando aqui as palavras da colega Renata e da colega Noêmia, a JUF se coloca sempre aqui de braços abertos para contribuir com o Conselho, para que nós possamos juntos fazer uma justiça melhor, uma justiça mais solidária, porque isso também é um reflexo da sociedade que nós queremos, uma sociedade cada vez mais fraterna e mais solidária. Parabéns, Mário, pela coordenação e agradeço a gentileza aí pelo convite para a JUF participar dessa abertura. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Então, nesse momento, a gente fecha aqui a parte de abertura do nosso evento.